Olá pessoal, aqui é o Gideone Rodrigues e é com entusiasmo gigantesco que eu dou as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando o canal Saberes do Serviço Social. Para quem busca entender de verdade as dinâmicas e os fundamentos dessa área tão essencial, essa nossa apresentação de hoje foi desenhada sob medida. Então, já fica aquele convite super especial. Deixe uma curtida nesta análise e sigam o canal para a gente fortalecer cada vez mais a nossa comunidade de aprendizado, combinado? Bom, vamos direto ao que interessa e fazer um mergulho profundo na introdução ao serviço social, explorando passo a passo como essa profissão incrível se transformou ao longo do tempo. Nossa agenda de hoje está super completa. Vamos passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, o que é serviço social. Depois, a evolução da profissão, passando pelo papel do CFS e CRES. Na sequência, a gente analisa o projeto ético-político, os fundamentos éticos contemporâneos e fechamos com a nossa bibliografia de base. Então vamos lá, seção 1. O que é o serviço social? Definindo o propósito central e a sua abrangência. Lendo aqui as palavras precisas da autora Maria Lúcia Martinelli, publicadas lá em 2006, o serviço social é uma profissão que tem um compromisso com a construção de uma sociedade humana, digna e justa. Gente, o consenso acadêmico primordial é exatamente esse. A meta número 1 da profissão é recuperar a dignidade daqueles sujeitos que tantas e tantas vezes acabam sendo invisibilizados por essa lógica econômica atual. Estamos falando de pessoas em situação de rua, populações marginalizadas, pessoas que precisam ter a sua humanidade restaurada diante de sistemas que, infelizmente, costumam tratar todo mundo como meros números numa planilha. Mas do ponto de vista técnico e estrutural, como isso se organiza na prática? Bom, trata-se de um curso de bacharelado em nível superior. E detalhe, não é uma área isolada de jeito nenhum. O serviço social bebe de fontes robustas, como a sociologia, a psicologia, a antropologia, a economia e a ciência política. O grande alvo, o objeto central de intervenção, é o que a gente chama de questão social. E o que isso significa no dia a dia? Significa atuar de maneira sociopolítica, criando e executando políticas sociais com um fim muito claro: preservar e expandir os direitos humanos. É literalmente fazer com que a teoria saia do papel e se transforme em intervenção direta na sociedade. Avançando para a nossa seção 2, a evolução da profissão, do controle burguês à emancipação social. Fazendo uma viagem rápida no tempo, a origem da profissão lá fora remonta a 1898, em Nova York. Aqui no Brasil, o marco inicial rola por volta de 1936, com as regulamentações oficiais chegando em 1957, e mais tarde com a nova legislação em 1993. Agora, olha que detalhe histórico fascinante que os textos acadêmicos apontam. Nas suas raízes, bem ali no auge da industrialização, o serviço social foi implementado como uma estratégia direta do Estado e das classes dominantes. É isso mesmo. O objetivo primário e, ironicamente, não era a emancipação que a gente conhece hoje, mas sim gerenciar e controlar as insatisfações da classe trabalhadora, tentando dar uma segurada no pauperismo que nascia dessa relação tensa entre o capital e o trabalho. É um contraste profundo quando a gente coloca lado a lado, né? Naquela fase tradicional, o foco total era o controle social e a manutenção da ordem, rolando alianças fortíssimas com o Estado varguista e com a Igreja Católica. Mas aí a gente olha para a era moderna e vê uma transformação estrutural completa. A profissão se equipa com um arsenal teórico mega crítico e o foco muda radicalmente para a intervenção consciente e para a garantia de direitos das camadas populares. É uma evolução belíssima e objetiva, construída ao longo de décadas, que redefiniu de ponta a ponta o propósito ético e prático de quem atua no serviço social hoje. O que nos leva à seção 3, CFS, CRES e fiscalização. Como se dá a estruturação e regulamentação da prática? Pessoal, é simplesmente impossível falar de regulamentação na nossa área sem citar o icônico Terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais de 1979, que aconteceu em São Paulo e ficou eternizado na história como o Congresso da Virada. O peso histórico desse momento é gigantesco. Ele rolou num contexto mais amplo de muita luta pela redemocratização do Brasil e representou o grito, o desejo ardente de transformar a prática política e profissional da categoria. Foi ali que a profissão bateu de frente, negou o autoritarismo e abraçou de vez uma visão profundamente democrática. E foi exatamente a partir de toda essa movimentação que os conselhos regionais e o Conselho Federal mudaram de cara e assumiram novos papéis. Lá nos anos 1950, eles foram criados como ferramentas burocráticas e bem autoritárias de controle do Estado. Mas, graças à mobilização, o Cefes e o CRES foram tomados por parcelas da categoria totalmente comprometidas com a democracia. E hoje eles são órgãos coletivos fortíssimos. Eles lutam por direitos sociais, fazem a articulação política da profissão,
defendem com unhas e dentes o espaço de trabalho do assistente social e garantem a execução da política nacional de fiscalização, que hoje tem um caráter formativo e muito mais político do que meramente punitivo. E onde toda essa atuação profissional acontece no dia a dia? A capilaridade do serviço social hoje é um absurdo de grande. No primeiro setor, o trabalho rola nas esferas públicas do Estado. Pensa em saúde, educação, previdência, habitação. Já no segundo setor, a gente entra na iniciativa privada, gestão participativa, recursos humanos e aqueles programas de qualidade de vida e prevenção de riscos. E claro, no terceiro setor, tem o trabalho lado a lado com ONGs, atendendo populações marginalizadas e organizando voluntariado. Ou seja, a profissão está viva e operante em toda a malha da nossa sociedade. Vamos agora para a seção 4. O famosíssimo projeto ético-político, a base ideológica do serviço social moderno. O que os grandes teóricos chamam de projeto ético-político é compreendido como uma construção que é coletiva e sócio-histórica. Autores fundamentais da área sempre pontuam que esse projeto tem suas raízes firmadas na teoria social de tradição marxista. E o motivo disso, segundo a literatura acadêmica, é muito claro: fornecer as ferramentas de análise corretas para guiar a profissão na defesa da classe trabalhadora e na busca incansável por uma sociedade mais justa. Os livros explicam muito bem que esse projeto não é um manual fechado. Ele é um acordo vivo, que é construído e testado na prática todos os dias. O professor José Paulo Neto tem uma citação de 1999 que traduz isso perfeitamente. Ele diz que uma indicação ética não sobrevive no vazio, ela exige escolhas teóricas, ideológicas e políticas superativas. Então, qual é a grande sacada que a academia afirma com toda convicção? É que no serviço social não existe espaço para neutralidade. Para ser efetivo de verdade, para conseguir intervir naquela realidade dura da sociedade, a profissão exige sim uma direção política e ideológica muito consciente por parte de quem atua. E por que essa postura política é tão obrigatória? Porque a atuação de um assistente social não acontece numa bolha, ela acontece num epicentro, numa interseção super complexa. O ponto exato onde a macroeconomia global, a conjuntura política do país e o dia a dia suado das pessoas se chocam. Ter a habilidade de ler o cenário político e econômico é sobrevivência na profissão. Porque as grandes crises estruturais vão estourar lá na ponta, no sofrimento e nas privações daquela pessoa que chega para ser atendida. Ler o cotidiano é, no fim das contas, entender como as grandes engrenagens do mundo esmagam ou libertam as pessoas comuns. E é exatamente aí que entram os desafios pesadíssimos apontados por acadêmicos de peso como a Marilena Chauí e o Robert Castell. Eles diagnosticam que a lógica do neoliberalismo moderno impõe uma realidade muito dura. A literatura relata um desmonte crônico de direitos sociais que foram conquistados a muito custo, a desregulamentação das leis trabalhistas e um ciclo cruel onde as pessoas, quando deixam de ser úteis ao mercado, são tratadas como descartáveis. Isso gera um abismo, aprofundando a desigualdade de um jeito muito severo. É nesse campo minado que o assistente social moderno precisa pisar, atuar e resistir todos os dias. Chegamos na seção 5, Fundamentos Éticos Contemporâneos. Aquele momento histórico de romper com o conservadorismo. E vale lembrar que a evolução ética não caiu do céu da noite para o dia, não. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Desde o primeiríssimo código lá em 1947, passando pelos de 65 e 75, a profissão trabalhava ancorada em filosofias de pura manutenção da ordem, como o neotomismo e o positivismo. Foi preciso esperar até 1986, com o país fervendo de vontade democrática, para a gente ver a primeira grande ruptura legal com aquele passado conservador. E claro, esse processo amadureceu e se consolidou de verdade no nosso histórico e atual Código de Ética de 1993. A diferença prática entre o antes e o depois é um negócio colossal. O paradigma antigo vendia aquela ideia de uma ética baseada numa neutralidade totalmente ilusória, com valores descolados da história e exigindo obediência cega e despolitizada. Em contrapartida, o Código de 1993 muda o jogo. Ele traz a centralidade do trabalho para a formação humana e assume, sem meias palavras, a defesa implacável da liberdade, da democracia e dos direitos humanos como guias inegociáveis. Foi esse código que deu a base teórica e operacional para a gente conseguir de fato apoiar a classe trabalhadora. É uma reflexão da professora Maria Lúcia Silva Barroco que, sinceramente, resume tudo de um jeito brilhante. Para ela, a ética na nossa profissão passa longe daquele legalismo frio, sabe? Não é só uma listinha de regras do que pode e o que não pode fazer. A ética é uma prática contínua, superconsciente e anti-alienante. Ela exige que o profissional investigue profundamente, de forma radical, quais são os caminhos reais para garantir e realizar a liberdade das pessoas no meio dessa sociedade complexa.
E para amarrar tudo isso com muito embasamento, nossa seção 6, a bibliografia e as principais referências acadêmicas. A literatura da área nos entrega um mapa de estudos que é puro ouro. Temos pilares como a Maria Lúcia Martinelli detalhando o projeto ético-político, o José Paulo Neto desbravando as fundações da teoria crítica, a Maria Lúcia Silva Barroco com as bases dos nossos fundamentos éticos, e a Marilda Yamamoto, que é leitura obrigatória para entender a renovação da profissão e as nuances do conservadorismo. O conselho de ouro para qualquer estudante ou profissional que quer atingir excelência é: vão direto na fonte, debrucem-se sobre esses textos formidáveis, porque isso muda a nossa visão de mundo. E olha, a grande lição que a gente tira de toda essa literatura pesada é uma só. Parar de estudar simplesmente não é uma opção. Quem atua no serviço social precisa ser um estudante incansável da realidade. A academia deixa muito claro que cultivar e manter uma base teórica e metodológica forte é a nossa arma mais eficaz. É isso que nos permite combater o avanço do neoconservadorismo, bater de frente com os preconceitos e resistir ao desmonte daquelas políticas públicas que ainda seguram o bem-estar social de tanta gente. E para fechar a nossa explanação de hoje, eu deixo essa provocação vital no ar. Considerando toda essa força pesada das reestruturações econômicas globais, de que maneira o serviço social vai conseguir adaptar e blindar o seu projeto ético-político para garantir a proteção de quem mais precisa neste século XXI que anda tão imprevisível? É uma reflexão que não pede só teoria, pede muita ação. Quero agradecer de coração a companhia de todo mundo que ficou com a gente até o final. Não esqueçam de continuar engajados, deixando aquela curtida aqui e interagindo sempre com os saberes do serviço social. Um abraço gigantesco e até a nossa próxima análise.